Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia com as análises dos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Silvio Navarro e Gustavo Segré, e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Guilherme Fiuza e Augusto Nunes estão de férias nesta semana. E em consequência de restrições impostas pelo YouTube, não vamos mais transmitir o Oeste Sem Filtro e demais programas da casa no canal da Oeste no YouTube. Todos os nossos programas serão transmitidos na plataforma Rumble. O Oeste Sem Filtro também é transmitido na plataforma vimeo.com/Revista Oeste. Então, se houver algum problema com o Rumble, o programa segue nesse outro canal. Hoje, segunda-feira, 16 de janeiro de 2023, confira os destaques desta edição. Ministra do Turismo de Lula é envolvida em mais uma polêmica. Daniela do Vaguinho gastou cerca de R$1 milhão do fundo eleitoral com empresas fantasmas. Já o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, promete reativar o que chama de Rede de Defesa da Verdade. Marcos Duval é o entrevistado de hoje. O senador quer pedir o afastamento e prisão do ministro da Justiça, Flávio Dino. Tem muito mais agora nesta edição de Oeste Sem Filtro. O deputado federal eleito Deltan Dallagnol desmentiu ontem a notícia falsa veiculada nas redes sociais de que estaria na Flórida, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro passa férias desde 30 de dezembro. O boato dizia ainda que outros políticos estariam nos Estados Unidos, incluindo o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB, foi uma das responsáveis por compartilhar a fake news. Depois de ser desmentida, ela apagou o tweet. A respeito do caso, Dallagnol escreveu no Twitter, abre aspas, a esquerda também tem seu gabinete do ódio e aqui está a prova. Jandira Fegali divulgando a falsa notícia de que estou na Flórida e envolvido nos atos criminosos de 8 de janeiro. Não estou na Flórida, estou em Curitiba curtindo o domingo com a família. Que vergonha, deputada. Fecha aspas, está então o tweet de Deltan Dallagnol para começar a rodada de comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro. Dou as boas-vindas a Silvio Navarro. E aí, Silvio? Que vergonha, deputada. Boa tarde, querida Paula Leal, querida Ana Paula Henkel, meu amigo Gustavo Segré hoje aqui no estúdio e um abraço para Augusto Nunes e Guilherme Fiuza que estão em férias. Também um abraço a você que nos acompanha, desejo uma ótima semana. Veja, Paula, é a tal da fake news do bem, né? Você imagina se uma postagem desse tipo tivesse sido feita por qualquer liberal ou conservador ou qualquer político que esteja no campo oposto. Você imagina o tamanho do escândalo que não seria feito, não só pela esquerda, como provavelmente a esta hora o senador Randolfo Rodrigues já teria ido ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes ou do Supremo Tribunal Federal, de outros ministros. Nesta hora, provavelmente as agências de checagem já teriam agido, já teriam atuado, os jornais já teriam falado em tantos adjetivos e essa fábrica de sufixos que eles usam para se referir a qualquer um que é do campo da direita. O deputado, agora deputado eleito, Deltan Dallagnol, foi o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato. Ele é um dos principais alvos de toda essa turma da esquerda que agora chegou ao poder. Há um revanchismo claro em curso contra ele e isso não é de hoje. Isso já aconteceu há muito tempo. Um revanchismo de políticos, um revanchismo dos tribunais, do Tribunal de Contas, do Tribunal Eleitoral e de outras cortes e também dentro do próprio Ministério Público, porque justamente há um grupo anti-lavajatista. Isso sem contar os advogados num grupo batizado de prerrogativas. São os anti-lavajatistas, que tem como seu principal líder informal o atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Basta lembrar que o Deltan Dallagnol, por exemplo, foi condenado pelo Tribunal de Contas da União por ter agido de forma antieconômica, esse foi o termo utilizado, ao gastar 3 milhões de reais com a equipe, com a força-tarefa da Lava Jato, que recuperou 15 bilhões de reais para o Brasil ao longo de muitos anos. Basta se lembrar que ele responde a
diversos processos no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, assim como outros procuradores. E encerro lembrando que nesse revanchismo, por exemplo, o maior exemplo foi que no dia em que Sérgio Cabral foi solto, e ainda há uma dificuldade enorme de explicar para qualquer pessoa por que o Sérgio Cabral foi colocado em liberdade, com mais de 200 anos de condenações, os procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro foram condenados. Quero dar as boas-vindas aqui a Gustavo Segré. E Segré, além da Jandira Fegali, também espalharam a fake news deputado federal do PT, Rogério Correia, deputado estadual do PSOL do Ceará, Renato Roseno, e a deputada estadual Olívia Santana, do PCdoB da Bahia. Muito boa noite, Segré. Boa noite, Paula, Silvia, Ana Paula e aqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigado também. Eu acho que isso deve ter chegado através de algum grupo de WhatsApp que os deputados têm, como chegam muitas informações em grupos de WhatsApp que a gente recebe diariamente. E uma recomendação com muita humildade para aqueles que trabalhamos emitindo opiniões públicas ou jornalísticas e para aqueles que têm uma responsabilidade política, como o caso desses deputados que você está mencionando, é checar a informação antes, porque tem muita fake news andando pelos grupos, pelas redes sociais, mas tem pessoas que temos responsabilidade social como para aumentar essas fake news. Então é simples, é checar, é colocar, inclusive na internet, no Google da vida, ou qualquer outra forma que certamente eles têm de confrontar se isso vale ou não, se é real ou não. E caso não sendo real, então não prospera, não passa essa informação que é uma informação falsa. Porque uma vez que alguém que tem uma opinião pública divulga uma informação, não adianta depois apagar, deletar essa informação. O mal já foi feito. E quando a pessoa tem uma responsabilidade política, a responsabilidade é dobrada. Boa noite, Ana Paula Henkel. Eu também quero te ouvir em relação a isso. Você também concorda, como disse aí Silvio Navarro, um certo revanchismo, uma resistência ao nome do deputado federal eleito Deltan Dallagnol? Boa noite, Paula. Boa semana a todos. Boa noite, querido Silvio, Segré. Um beijo, 2 beijos, né, para os nossos queridos Guilherme Fiuza e mestre Augusto Nunes. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu pergunto, Paula, onde está o flagrante perpétuo, não é isso? Porque nós sabemos muito bem que para derrubar oponentes políticos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, infelizmente alguns ministros se tornaram peças políticas, não o tribunal como um todo, mas alguns ministros sim, né, fazendo aí, deixando um esticadinho, puxadinho do Congresso de personagens como Randolfo Rodrigues, Janones, chegarem até aquele poder. O que acontece com o flagrante perpétuo nesse caso, né? Porque não adianta apagar. Assim como o deputado Daniel Silveira apagou o vídeo que foi a principal peça aí para a prisão dele, o tal do flagrante perpétuo continua. Então, nesse caso, o que acontece? Aí, tudo bem, né? Aí pode mentir, aí pode espalhar fake news. Janones, então, você entra no perfil desse rapaz no Twitter, é uma fake news atrás da outra. Durante a campanha presidencial, quantas fake news não foram divulgadas aí, e não apenas divulgadas, mas instruídas a serem divulgadas pelos Janones. Não, é isso mesmo, nós vamos espalhar. Então, o que acontece no Brasil é que um lado é perseguido, e o interessante também é que quando há uma crítica ou alguma notícia falsa atinge um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou até mesmo a corte, aí é um ataque contra aquela instituição. Mas quando o presidente Bolsonaro era atacado, quando uma réplica da sua cabeça era feita de bola de futebol, ele era chamado de nazista, havia peças de arte, né, em séries de TV sendo filmadas onde ele era assassinado em cima de uma moto, aí é arte, mas não era um ataque ao executivo, era um ataque a uma pessoa que precisava ser desumanizada.
No caso, quando você ataca ou comete injustiças e fake news contra membros do Congresso que não fazem parte da turba, aí não é ataque à instituição, ao Congresso, ao Legislativo. É ataque àquela pessoa que, inclusive, merece, né, na cabeça dessa gente. Então, está tudo muito claro, né, Paula? É sempre um peso para um lado, outro peso para o outro lado, seja no Executivo, no Legislativo, no Judiciário e também nas redes sociais. Agora 17h54. O jornalista americano Glenn Greenwald criticou a censura imposta no Brasil a comunicadores e políticos por ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em seu programa System Update, exibido na plataforma Rumble, Greenwald alegou que teve medo de relatar a censura por temer retaliações. Ele passou horas discutindo com advogados e consultando leis brasileiras para garantir que poderia veicular a reportagem sem ser alvo de perseguição. O jornalista norte-americano, radicado no Brasil desde 2005, questionou os recentes bloqueios judiciais impostos nas redes sociais a personalidades públicas, entre elas o apresentador Monark, a influenciadora digital Bárbara De Stefani e o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Veja um trecho do vídeo no qual Glenn fala do deputado. And of these tens of thousands of people who ran, this one individual, Nicolas Ferreira, received the most votes of any other candidate in Brazil on the left or the right. And now, by order of the Supreme Court, despite no trial, presumably not having been notified of any of this, just like a person whom we're about to interview, despite being part of this order, was never notified, he is now banned from appearing on essentially all social media sites that have any audience by an order of a single Supreme Court justice who was elected by nobody. E aí, Segre, eu fico pensando, para nós jornalistas é difícil trabalhar numa situação dessas, né? Complicado. Imagina quando alguém quer emitir uma opinião, que possa ser a sua opinião e que possa, inclusive, ainda a partir da premissa que possa ser uma opinião errada. Ter que consultar um advogado para ver se pode emitir a opinião. E sabe que tem no artigo 19 da Constituição Federal, e vou ler especificamente o que fala, todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Isso não está sendo convalidado, isso não está sendo respeitado. Estamos falando no artigo da Constituição Federal. Silvio, só para a gente relembrar que o dono do Twitter, Elon Musk, respondeu à publicação de Glenn sobre a censura imposta no Brasil. Vamos checar o tweet de Elon Musk. Ele diz o seguinte: isso é extremamente preocupante, nós temos aqui para exibir na tela, uma resposta aí ao jornalista Glenn Greenwald. O Elon Musk já tem se manifestado bastante a favor da liberdade de expressão, né, desde que comprou aí o Twitter. Pois é, veja, Paula, como você bem disse, o Elon Musk tem se manifestado com alguma frequência e eu até convido quem estiver nos assistindo a uma edição recente da Revista Oeste sobre o Elon Musk, sobre o Twitter, justamente essa defesa incondicional da liberdade. Reportagem do Dagomir Marquesi, recomendo a leitura. Agora veja, eu, por exemplo, já discordei muito do Glenn no passado. Na época da operação batizada de Vaza Jato, eu discordei muito da forma como aquelas reportagens do Intercept foram construídas, por exemplo, da forma como aqueles diálogos que nunca ficou provado do ponto de vista de perícia, se eram reais ou não, se havia adulteração naquele material ou não, se aquilo foi pensado, como aquilo foi obtido, né? Os hackers foram presos, inclusive na época, hackers de Araraquara, aqui no interior de São Paulo. Mas veja, eu critiquei muito a forma como o Glenn se manifestou naquela época, e não mudo a minha opinião em relação a essa vaza-jato e a pirataria, porque hackeamento é crime, é importante a gente sempre lembrar. Agora, tem duas coisas importantes neste momento, nessa fala do Glenn, né, nesse programa que ele exibiu. Primeiro, ele está falando para um público fora das nossas fronteiras. Em inglês, o programa dele, são imagens que rodam o mundo.
Hoje, por exemplo, o deputado Marcel Van Hatten deu uma outra entrevista para uma emissora em holandês, né, falando para a Holanda, se eu não me engano. Então, veja, é muito importante mostrar o que está acontecendo aqui no Brasil do ponto de vista de cerceamento de liberdade e de censura. Não há outro nome para o que está acontecendo senão censura, censura imposta via judicial por meio da Corte Suprema e censura também, em alguns casos, das próprias Big Techs, a exceção é o Twitter. Mas a gente, aqui no começo do programa, você bem lembrou que estamos sob embargo do YouTube, que de uma forma, numa canetada do dia para a noite, decidiu que nós teríamos exibido, abre aspas, conteúdo violento ou nocivo. E quando a gente bate a porta deles e pergunta que tipo de comportamento pode ser classificado ou rotulado como violento ou nocivo. Até porque, se ficar caracterizado, nós não queremos incorrer mais uma vez neste erro. Mas eles não respondem. Você bate a porta e, no máximo, você recebe uma resposta automática, padrão, que não quer dizer absolutamente nada. Então, portanto, é muito importante que o Glenn esteja passando esta mensagem fora das nossas fronteiras. E em relação especificamente às pessoas que foram citadas aqui, tem influenciadores digitais, tem deputados. Não é a primeira vez que isso está acontecendo com eles, isso é um processo que começou durante a eleição e eu não vou cansar de lembrar na fatídica sessão de 20 de outubro do Tribunal Superior Eleitoral, quando ficou decidida a censura prévia no Brasil, algo que não era visto desde o regime militar, contra a Brasil Paralelo por conta de um episódio que eles iriam exibir sobre a facada, o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018, ainda na campanha eleitoral. Pois bem, naquela ocasião, a ministra Carmen Lúcia, que já ficou conhecida pela frase "cala a boca, já morreu" no Brasil, ela alertou os seus pares de que se tratava de censura, mas sob o pretexto de que seria um autoritarismo cirúrgico. Dessa vez pode, mas se passar do dia 30 da data da eleição, aí não pode mais. E a coisa continuou acontecendo. É assim que as ditaduras começam. E depois que Glenn manifestou indignação quanto à censura no Brasil no programa dele, System Update, o jornalista foi alvo de homofobia nas redes sociais, com postagens pesadas envolvendo ainda o marido dele, o deputado federal Davi Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro. Davi Miranda está internado na UTI desde agosto de 2022 por causa de uma infecção gastrointestinal. Neste post que você vai ver agora aí na tela, o empresário Leandro Ruschel criticou a postura dos esquerdistas. Glenn postou a seguinte mensagem, abre aspas: "Um grupo tão grande de petistas imundos e sociopatas passou a noite atacando Davi ou usando a crise de saúde de Davi para me atacar, que ele acabou no Trending Topics a noite toda. Isso é submundo", fecha aspas. E aí, Ana, um jornalista que sempre foi muito aplaudido aí pela esquerda, principalmente aí pela Vaza Jato, como bem lembrou Silvio Navarro, agora então sofrendo ataques. É a homofobia do bem, né? O ódio do bem, a intolerância do bem. São intolerantes e nós sabemos muito bem que se você não reza a cartilha deles, nunca foi sobre homossexuais ou negros ou mulheres, mas sim aqueles que rezam a cartilha dele. Eles não querem diversidade de pensamento, eles querem um pensamento único. E basta você discordar um pouco para presenciarmos, para testemunharmos esse tipo de ataque vil e covarde ao jornalista independente, eu até diria, Glenn Greenwald. Eu faço coro com o Silvio Navarro, eu tenho as minhas críticas ao Glenn, dentro do contexto, né, da Vaza Jato, até porque aqui nos Estados Unidos nós chamaríamos, né, o fruto da árvore, o fruto podre da árvore podre, né, para falar o português mais de rede social. Mas aqui nos Estados Unidos, o Glenn, ele, por exemplo, ele aparece muito mais na Fox News, que é alinhada com os republicanos, libertários, conservadores liberais, do que em canais como a CNN e a MSNBC, por exemplo. Aqui o Glenn, ele é tido como um ferrenho defensor da liberdade. O interessante desse programa que o Glenn apresentou no canal dele, no Rumble também, porque parece que ele também está sendo censurado no YouTube, é que isso despertou uma ira na esquerda brasileira, que teve até jornalista, conta verificada,
xingando a Constituição americana porque o Glenn estava explicando exatamente a primeira emenda da Constituição americana que protege contra a tirania e que protege as liberdades de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de criticar, liberdade de religião. E aí um monte de gente aí da esquerda, continha verificada no Twitter, falou muita bobagem durante o final de semana, chamando a Constituição americana de esse troço obsoleto. Esse troço obsoleto que é único, tem apenas 27 emendas e protege exatamente, funciona até hoje, porque foi muito bem pensada, foi muito bem desenhada e não é como a nossa, né, no Brasil, que é uma colcha de retalhos. Eu não sei nem quantas emendas, 130 emendas deve ter, né? Quantas constituições nós temos? 7, se eu não me engano, 8. E o Glenn despertou a ira dessa gente que não gosta de liberdade de pensamento. Não custa mencionarmos que o Glenn ele coloca luz num assunto importantíssimo para nós, defensores da liberdade no Brasil. Nós chegamos a defender o PCO, a liberdade do PCO, a liberdade do Janones, inclusive, de falar as bobagens e as mentiras dele. Mas aqui nos Estados Unidos já há peças do New York Times, do Wall Street Journal e do Epoch Times, pensando exatamente o perigo da tirania que o Brasil corre risco, principalmente quando um juiz que não foi eleito, um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem poderes quase ilimitados, né? Praticamente ilimitados. Então, o Glenn levantou a questão da primeira emenda nos Estados Unidos e muita gente diz que os Estados Unidos é essa bagunça porque existe a primeira emenda. Lembrando que a primeira emenda ela também tem suas restrições à liberdade de expressão, principalmente quando é uma liberdade de expressão em relação a uma violência iminente. Você não é protegido pela primeira emenda. Mas não custa trazermos aqui a nossa própria Constituição no artigo 220, que fala exatamente sobre a liberdade de expressão política. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E aí, para finalizar, Paula, não custa trazermos um trechinho da resolução, né, da ADI 4451, onde o relator era o ministro Alexandre de Moraes, e que no final da decisão ele escreve o seguinte: o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Mas esse é um antigo Alexandre de Moraes, de 21 de junho de 2018. Ana, só para confirmar, são 128 emendas constitucionais até o momento. Agora, 18 horas, 8 minutos. Lembrando que estamos ao vivo na plataforma Rumble. E a gente convida você a se inscrever na plataforma. É só clicar naquele botãozinho verde escrito follow, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E também vale interagir no chat que a gente está acompanhando aqui ao vivo a participação de vocês aqui no canal. É muito importante que a gente fortaleça também a plataforma Rumble. A gente pede a você que está nos acompanhando, clique e compartilhe o link com pessoas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Telegram. É importante que outras pessoas também conheçam aqui a plataforma. Lembrando que tem um caminho mais rápido também, é só entrar no site da revistaoeste.com. Lá tem uma tarja ao vivo, é só clicar e você é direcionado aqui para a plataforma Rumble para acompanhar o nosso programa aqui, Oeste Sem Filtro, e também o Estúdio Oeste, Oestecast, as Liberais. Toda a programação aqui da Revista Oeste está na plataforma Rumble e a gente precisa fortalecer, precisa crescer. Já estamos com mais de 67 mil inscritos e a gente lança hoje, segunda-feira, a nossa campanha para chegar a 100 mil. Para isso, a gente precisa da sua ajuda, do seu apoio. Compartilhe aqui o nosso canal. Bom, agora é hora de entrevista no Oeste Sem Filtro.
O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, afirmou que vai pedir o afastamento e a prisão do ministro da Justiça, Flávio Dino. O parlamentar publicou no Twitter o ofício em que Flávio Dino passa informações ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a possibilidade de invasão à Esplanada no dia 8 de janeiro. Como mostramos na última sexta-feira aqui no programa, nesse documento, Dino informa Ibanez que foi registrada uma intensa movimentação de ônibus se deslocando para Brasília. De acordo com o senador Marcos Duval, o ofício é uma prova que Flávio Dino e o presidente Lula sabiam de tudo e deixaram a tragédia acontecer. Então, nós vamos conversar agora sobre esse e outros assuntos com o senador Marcos Duval. Muito boa tarde, senador, o senhor me ouve bem? Sim, escuto bem. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Eu começo perguntando ao senhor, para explicar aqui para a nossa audiência, de que maneira o senhor pretende, então, pedir o afastamento e a prisão do ministro Flávio Dino? Bom, então eu vou contextualizar. Eu tenho quanto tempo eu tenho para falar, para saber se eu compacto ou... Fica tranquilo, a gente... muita coisa. A gente vai monitorando então tá. Aqui, senador. Fique tranquilo. Tá. Então tá, eu faço parte de uma comissão que muitos parlamentares nem sabem que existe, que é a Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência. Então, logo quando ocorreu, na quinta-feira, não, quinta para sexta, eu tive a informação de que isso iria acontecer, que ia ser uma manifestação que não seria pacífica, mas o objetivo era de invasão, destruição e a tentativa de tomada dos três poderes. Bom, tentei contato com o ministro da Justiça diversas vezes, mandei mensagens, eu tinha mandado uma logo no decreto, que o decreto que o presidente assinou logo na posse, já era um decreto fazendo veladamente botando quase 2 milhões de brasileiros sendo criminosos em 60 dias. Depois, em um outro momento, eu explico por quê. Mas ele já estava ali com aquele discurso de vamos unir, acabou aquela polarização e tal. Mentira. No decreto que ele assinou no dia da posse, com a faixa da presidência da República, ele assinou um decreto para criminalizar 2 mil brasileiros. Bom, o segundo ponto. Quando aconteceu o fato, como chegou para mim, por conta da comissão que eu pertenço, fiz questão de entrar em contato com o ministro para pedir uma audiência rápida, emergencial, porque eu queria saber se também chegou para ele a informação. Bom, nem sequer me atendeu, nem sequer respondeu qualquer coisa do tipo, não quero falar com você, enfim. Numa entrevista, ele vira e fala que não sabia nem quem é Marcos Duval e se Marcos Duval é senador mesmo. Eu falei, bom, então tem coisa para investigar. Comecei a me movimentar, fiz uma solicitação oficial para a BIM me entregar todas as documentações que foram emitidas no dia anterior ao fatídico movimento aí de vandalismo. Bom, a BIM disse que me entregaria na segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Agora acabei de ter informação de que já está quase tudo pronto, me entrego amanhã. Eu disse, se não entregar até amanhã, a comissão vai estar fazendo aí uma auditoria, porque um dos diretores trabalha para o governo Lula. Um dos filhos do diretor trabalha com o governo Lula. E eu já joguei isso logo claramente. Falei, olha, vocês estão prevaricando, vocês me deram um prazo, quanto mais vocês embromam em me dar essa informação, mais certo fico do que eu estou levantando. Bom, fiz também um contato com o GSI. Para vocês entenderem, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, a qual eu fiscalizo, mando recursos e todas as demandas da ABIN, ela tem como, acima dela, e ela precisa reportar sempre de qualquer situação crítica, ela reporta ao GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Então, o GSI, a função do GSI, que fica o gabinete próximo ao gabinete do presidente da República, é reportar todas as situações que possam ajudar nas decisões do presidente, seja informações sobre economia, seja informações sobre segurança, seja informações sobre proteção do Brasil, seja informações, quaisquer informações relevantes. E o GSI
reportou ao presidente da República e ao ministro da Justiça, ministro da Defesa e todos, quase 50 outros instituições públicas envolvidas direta e indiretamente na área da segurança. E aí vem em primeira mão para vocês, a comunicação foi feita via o grupo de WhatsApp. Então, o presidente recebeu a informação no WhatsApp no dia anterior, e não adianta apagar, porque existem equipamentos que recompõem. Então, o presidente, eu digo agora, oficialmente, tinha a informação no dia anterior. Saiu de Brasília, deixou o ministro da Justiça aqui, e aí as pessoas não se atentaram. O que estaria fazendo o ministro da Justiça num domingo de tarde, em plena primeira semana de janeiro, meio do recesso do Congresso, sozinho no Ministério. Ele dizendo que abriu a janela, viu a situação e fez lá um ofício para o governador. Dizendo ainda para o governador, se precisar, acionaria a Força Nacional. Bom, o que ele acabou se entregando, primeiro, que estava ali vendo a situação. Ou seja, ele já tinha informação que não seria uma manifestação pacífica. Existiria a célula que estava já programando a invasão e a destruição dos três poderes. Então, isso já sobe de um grau e vai para o outro grau, nível máximo. Então, não tem como dizer assim, não vai acontecer nada. A direita sempre fez manifestação pacífica, e é verdade. Se a gente olhar o histórico de 4 anos, nunca nenhum copo que eu me lembro foi quebrado e teve briga e nada. Absolutamente nada. Mas como tem informação, ele sendo ministro da Justiça, quer dizer, tem que ter a obrigação de saber sobre a questão de segurança, ele não tem como dizer que foi pego de surpresa. Não, porque tanto ele como o presidente já sabiam um dia antes. Já solicitei o GSI via ofício, imediatamente, a cópia dessa informação, porque a certeza que foi enviada eu já tenho. Bom, eu e o presidente da SECAI, nós estamos já trabalhando nisso, estão embromando em dar a documentação que antes era de pronto, de imediato, fornecia para nós. Isso é um claro indício de que estão tentando achar uma maneira de velar ou apagar, não tem como, porque eles sabem que a gente consegue com o equipamento voltar com o arquivo, mas estão tentando achar uma maneira de não repassar essa informação oficialmente. Bom, mas não vai ter jeito, uma hora vai chegar. É questão de tempo, porque nós temos até autonomia de abrir uma sindicância e a comissão ir lá e fazer todas as verificações, enfim. Então, eles sabem que nós temos essa prerrogativa. E o que é pior, no sábado, aí a imprensa tradicional tem dito, não, mas isso cabe ao Ministério da Defesa. E o próprio ministro, numa entrevista, ele desfaz o que ele falou para o governador via ofício, ou seja, se precisar, governador, nós podemos acionar a Força Nacional. Numa outra coletiva, logo após a ocorrência, ele diz para os repórteres, eu não poderia acionar a Força Nacional, só posso se tiver intervenção federal. Mentira! Ele mesmo já tinha feito o ofício antes, dizendo que a Força Nacional poderia estar de pronto emprego. E não usou, ele somente fez isso para não dizer que não fez nada, não procurou saber se o governador teve ciência do ofício que ele enviou, e não preparou as instituições, as equipes preparadas para distúrbios civis. Então, quando nós sabemos que tem a possibilidade, que já a informação já chegou, que o objetivo é de invadir e destruir, e infelizmente, vários manifestantes de direita, eu sou de direita, não sabia que iam ser usados para esse objetivo. E várias pessoas foram até lá. Tanto é que tem um grupo que eu identifiquei que eles tinham uma técnica, eles desenvolveram uma técnica utilizando o extintor de incêndio, a mangueira de água e o estilingue.
A mangueira de água é para cortar o efeito do gás dos policiais. O extintor, eles usaram do pó químico, exatamente para manter aquela nuvem por mais tempo no ar. Então, você prejudica a visibilidade do policial. E também o estilingue para começar não só a atirar em direção aos policiais, como também começar a quebrar as vidraças. E aí todo mundo sabe que existe o tal... foi um estudo muito bom, que até que escreveu o livro, um policial que foi chefe da polícia de Nova York, que introduziu a tolerância zero. Ele fala sobre os efeitos da janela quebrada. Então, quando se tem a janela quebrada, você escuta e vendo janelas sendo quebradas, nós temos a sensação de que não tem ninguém, que o local está abandonado e que nós podemos, então, quebrar as janelas. Então, começa um movimento que a gente chama efeito manada. Todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Tem um grupo dos bolsonaristas que entraram filmando inocentemente e eles vão responder em liberdade, os outros em regime fechado. E tem um grupo que ficou na grama, sem entender o que estava acontecendo. Então, não dá para dizer que todo da direita é anarquista, não sei o quê. Não. Já foi claramente identificado que era um núcleo pequeno até o objetivo disso. Então, a informação chegou para mim, chegou para o ministro, chegou para o presidente, chegou para todo mundo que deveria chegar. Então, o que é grave é o presidente da República, ciente da situação, deixou Brasília para que a tragédia ocorresse, podendo levar o risco de pessoas perderem a vida, como aconteceu nos Estados Unidos. E ele quis, assim, fazer com que, então, a oposição se autodestruísse. Quando eu comecei a colocar publicamente que havia informações e indícios de que ele sabia antes, ele começou a fazer movimentos, a CPI, ele começou a avisar os senadores do PT que até então estavam sedentos para dar início à CPI, para botar a responsabilidade no ex-presidente Bolsonaro. Quando eles viram a minha movimentação e mostrando o que realmente aconteceu, o presidente atual pediu para que os senadores tirassem os nomes da CPI. Como ela vai ter que ser refeita a solicitação por conta da nova legislatura, eles não vão subscrever. Eu espero que subscrevam, porque nós vamos conseguir facilmente mostrar e daí a gente seguir para o pedido de impeachment do presidente. É grave, porque prevaricar é crime, ele deixou de executar o que que cabe a ele executar, né, acionar as forças que seriam necessárias, e ficou simplesmente o ministro da Justiça no camarote, assistindo tudo. Então, ficou a Polícia Judiciária, a Polícia do Senado, que, graças a Deus, fez um movimento heróico, porque não tinha equipamentos específicos para a situação, mas tentou diversas vezes contato com o governador e nem sequer resposta teve. O presidente em exercício, o senador veneziano, tentou diversas vezes por telefone contato com o governador, contato com o ministro. Parece que caiu a conexão com o senador Marcos Duval. Opa, desculpa, chamaram aqui, desculpa. Voltou. Senador, eu vou abrir aqui então, só pode falar. Eu vou abrir aqui a roda de perguntas. Diga lá, Gustavo Segre. Sim, boa tarde, senador. Muito obrigado. Foi muito clarificante o informe que o senhor prestou. E eu fui um pouquinho atrás da história, porque a imprensa internacional, sobretudo, chama de golpistas e terroristas. E eu fui até o ano 509 a.C., que foi o primeiro golpe de Estado, quando a dinastia Tarquín foi contra o antigo rei, que chamava Tarquínio o Soberbo, e estabeleceu a República Romana. Dessa data até agora, foram feitos muitos intentos de golpes de Estado e alguns concluíram com uma resposta a favor dos golpistas. Mas aí tinha duas características que se apresentavam em quase todos os intentos de golpe de Estado. Um era
armação, ou seja, tinha que ter armamentos por parte daqueles que disputavam a tentativa de tirar um governo, porque o governo tem à disposição das forças de segurança. E a outra questão é as características dos golpistas, que eram, em geral, maioritariamente homens, não tinha pessoas de idade, muito menos mulheres, nunca grávidas e nunca crianças, que foram muitas as pessoas que eu vi vídeos, inclusive do senhor, nessa situação, nesse ginásio que tinha vários detenidos. Aí vem a pergunta de configurar a todo mundo na mesma sacola, dizendo que eram todos golpistas, quando o senhor identificou 3 grupos perfeitamente divididos e, inclusive, teve um vídeo nas redes sociais que tinha até cadeira de praia nos golpistas. Então, como configura essa questão do ponto de vista penal daquela pessoa que foi ingenuamente a participar de uma manifestação que para ela era pacífica, mais uma das tantas, e que termina nessa conclusão de quebradeira do patrimônio público, que claramente deve ser investigado, processados os responsáveis, quem financiou, com todo o rigor da lei, claro. Exatamente, Bom, eu identifiquei assistindo logo no dia, eu cheguei, peguei um voo, vim para Brasília de forma emergencial, até porque falharam na comunicação, porque eu e mais 5 senadores estávamos de plantão, e nós tínhamos que ser acionado 12 horas de antecedência, e não acionaram, e mesmo assim eu peguei um voo e vim. Bom, quando eu cheguei lá, estava todo mundo no galpão, todo mundo em estado de choque, muitos com síndrome do pânico, quase todos com síndrome do pânico, porque achavam que iriam direto para a cadeia, para o presídio. Bom, e aí eu, com calma, fui pedindo para todo mundo sentar, eu estava ao vivo, para poder não ter manipulação nenhuma, pedir para que todo mundo sentasse, e eu fui explicando o que poderia acontecer. Bom, então, primeiro, o núcleo, que eu chamo núcleo terrorista, vamos dizer assim, mas não é enquadrado como uma ação terrorista, eles já estavam programando, treinando, e não há dúvida que alguém da área que conhece sobre distúrbios civis repassou um conhecimento básico, vamos dizer assim, porque não tinha armamento de fogo, mas adaptaram. Porque a forma com que eles usaram é alguém que sabe que a água corta o efeito do gás, que o extintor de pó fica tanto tempo no ar e prejudica a visão, e aí vai. Tanto é que quando vocês puderam ver o vídeo dos policiais do Senado, eles começaram também a jogar água, que tem muita força, em direção aos policiais, e começaram a jogar o estilingue. Por quê? Porque o policial, quando recebe aquela água ela parece várias agulhas jogando em você. É muito forte. É natural que o policial feche os olhos. Nisso, o outro estava com o estilingue, com bola de aço, jogando nos policiais, é igual um tiro. E também quebrando as vidraças. Então, você vê os policiais dizendo, abaixa a viseira, e não era uma viseira balística. Ou seja, se tivesse pessoas com arma de fogo, a viseira ia ser simplesmente, não ia servir de nada. Bom, então esse grupo é um grupo específico que não representa a direita. E a direita repudiou, é lógico. Outro grupo que a imprensa bota todo mundo no mesmo balaio, que é o grupo que eu chamo dos extremistas ou dos radicais, não sei. Mas eles entraram, não quebraram e só estavam filmando. Então, esse grupo eu considero a direita, a extrema-direita. Parece que caiu a conexão novamente. Desculpa, o telefone não para, eu esqueci de botar modo avião, gente, desculpa. Pronto, desculpa. retornando, Bom, senador. então tinha um grupo, segundo grupo, que era o grupo dos bolsonaristas, vamos dizer assim, que estavam filmando o que estava acontecendo e não estavam quebrando nada. E o outro grupo, que eu falo que é a direita civilizada, estava lá no gramado. Bom, técnica policial no mundo inteiro para coordenar e estancar uma crise social, que a gente fala de distúrbio civil, vem então a polícia, que é chamada polícia de choque, até porque, coincidentemente, os caminhões que eles usam dão choque se alguém encostar, mas não é por causa disso, não. E eles vêm fazendo tipo como se jogasse uma rede, fazendo um arrasto, assim, para pegar peixe.
E aí, quando você puxa a rede, vem todo mundo. Vem o peixe que você quer e vem peixe que você não quer, né? Então, esse grupo juntou quase 2.000 pessoas, aliás, 1.500 pessoas, foram todas para dentro dos ônibus e começaram a rodar para tentar achar um local para fazer a separação do joio do trigo. Passaram na frente do acampamento, que é uma área militar, e já tinha sido dado a ordem de desocupar, e botaram essas pessoas para dentro do ônibus. E elas foram inocentemente para dentro do ônibus, achando que seriam levadas para a rodoviária e tudo mais. Mas a situação estava tão caótica que aí completou, ficou 2.000 pessoas. E aí essas 2.000... Perdemos Desculpa, novamente, é minha filha. Desculpa. Vamos lá. Essas 2.000 pessoas, elas estavam sem saber o que ia acontecer. Então, ali tinha tanto o grupo terrorista, a célula terrorista, estavam ali os radicais e os civilizados. Bom, quando eles chegaram, aí lembraram que a Academia da Polícia Federal seria a única estrutura que pudesse entrar tantos ônibus, botar as pessoas, e eles tinham uma noção de que em algumas horas estariam feito já toda a separação. Porque normalmente, no máximo, no mundo inteiro, 50 pessoas passam por essa situação. Ali são 2.000 pessoas. Probleminha de conexão com o senador Marcos Duval. Enquanto a gente tenta restabelecer contato com o senador, a gente segue aqui comentando mais a respeito desse assunto, porque o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sugeriu hoje que o governo Lula fez vista grossa aos atos de vandalismo registrados no último dia 8 em Brasília. Zema disse em entrevista a uma rádio gaúcha, abre aspas, me parece que houve um erro da direita radical praticado por uma minoria e houve também um erro, talvez até proposital do governo, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele que se fizesse posteriormente de vítima. Mas as investigações vão apontar se é isso mesmo que aconteceu ou não, porque aquilo que se demonstrou no domingo foi uma lerdeza gigantesca de quem está ali para poder defender as instituições, fecha aspas. Ana Paula Henkel, a fala do Romeu Zema vai muito em linha ao encontro do que dizia o senador Marcos Duval, né? Pois é uma pena, tomara que a gente consiga restabelecer a conexão e vai também, Paula, de encontro ao que disse a uma entrevista na CNN ao jornalista William Vac, o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann. Eu estava até aqui anotando, busquei a entrevista dele e estava anotando exatamente o que ele disse, e ele disse o seguinte, abro aspas, temos o comando militar do Planalto. Sob o comando está a Guarda Presidencial. Essa Guarda Presidencial, ela mantém um pelotão 24 horas no subsolo do Palácio do Planalto. Esse comando é responsável pelo Alvorada, Planalto e pelo Jaburu especificamente. Lá embaixo do Palácio do Planalto, nós temos um pelotão de homens que quem comanda é o GSI. Pelotão, quem manda na Guarda Presidencial, quem dá determinações para o Comando Militar do Planalto é o GSI. Essa questão não está esclarecida. Temos que esclarecer esse apagão da inteligência do governo federal, que tem diversos órgãos. Vários sinais foram dados. Questões precisam ser esclarecidas e não foram. Eu não tenho visto a figura do responsável, se eu não me engano, o general G. Dias, a respeito do que se passou, porque esse curto-circuito, o que houve naqueles momentos em que a Guarda Presidencial e o Comando Militar do Planalto, que obedecem às ordens do GSI, eles não se moveram e não se mobilizaram para isolar o Palácio do Planalto. Está aí o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, que disse, né, que é praticamente impossível uma invasão aos palácios do Planalto, Alvorada e Jaburu, então que uma investigação corra. Agora, é importante senadores como o senador Marcos Duval encabeçarem esse tipo de investigação também, porque senão vai ficar tudo dentro da bolha do novo governo.
né? E aí, será que vamos, de fato, esclarecer o que aconteceu? E a gente retoma agora a entrevista com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, o senhor me ouve? Escutei até a fala da querida aí sobre a guarda que poderia estar de prontidão lá embaixo e foi dispensada. Existe, claro, assim, não há. É como se eu chegasse para vocês e dissesse: imagina um túnel, de um lado eu botei um cachorro, do outro lado um gato. Fechei, estou ouvindo a barulheira. Eu não preciso ver para saber o que está acontecendo, né? Então tem coisas que são óbvias. Então é óbvio, não há dúvida de que primeiro, que eles tiveram a informação no dia anterior, isso é 100% de certeza. Zero dúvida sobre isso. As decisões que foram tomadas, nós estamos fechando o cerco, porque pediu o levantamento oficialmente agora, o levantamento de quem entrou no Ministério da Justiça, se foi apenas o ministro ou uma comissão, que ele pode pegar do tipo, fui para lá para dar continuidade à transição, nem meus assessores para me ajudar nos... Não. Até onde eu tive informação, ele sozinho. Ficou lá sentado, ficou na sala sozinho num domingo de tarde, coincidentemente, no mesmo horário que estava programada a estação. Bom, então, do GSI, que a obrigação do GSI é comunicar ao presidente de qualquer fato que está para acontecer. Ou seja, se ele não comunicou, o GSI cometeu um crime grave. Então, de pronto, esse grupo tem que estar preso para não atrapalhar nas investigações. E outra, o próprio ministro da Justiça, ele se contradiz o tempo inteiro, falando que a Força Nacional só podia ser acionada se tiver intervenção federal. Mentira. Tanto é que, em setembro, o Ministério, o STF, acionou a Polícia Federal para fazer a segurança da estrutura. Não sei se vocês lembram disso. E não estava em intervenção federal. Então, o STF acionou a Polícia Federal. Então, tem algumas imprensas que estão querendo... mas isso cabia ao ministro da Defesa. O ministro da Defesa cabe não só a questões... Ela podia ser acionada, como foi, a Polícia de Choque, a Polícia do Exército, mas ela para fins de proteção do país. Então, se tivesse acontecendo isso em vários estados, cabe ao Exército de pronto emprego estar nas ruas operando e dominando. Aqui nós tínhamos... E tanto é que a polícia do Distrito Federal, ela tem uma prerrogativa que as outras polícias pelo país não têm, de atuar em órgãos federais. Então, não precisa de uma intervenção federal para que até a própria Polícia Militar do Distrito Federal possa ser acionada. Porque em outros estados, quando tem crimes em universidades federais, a Polícia Militar e a Polícia Civil não pode entrar para investigar. Quem faz isso é a Polícia Federal. Então, como é a única polícia que tem a prerrogativa de poder agir nos órgãos federais, ela é hoje referência no mundo inteiro de contenção em distúrbios civis. É extremamente capacitada a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal. Tanto é que quando ela chegou, em 8 minutos, ela coordenou e resolveu, parou tudo. Bom, eu estava falando dos que estavam lá dentro. Então, os que estavam lá no ginásio, quando eu cheguei, síndrome do pânico, teve um que cortou os pulsos lá na hora, uma mulher que desmaiou, mas aí todo mundo gritou, morreu, morreu, e eu estava ao vivo, eu fui filmando, mas era só um desmaio, então estava aquela intensidade enorme. Na noite, que estava se seguindo, os policiais federais que foram pegos de surpresa com esses 2.000 manifestantes para ser sabatinado, eles, por isso que eu quero aqui fazer a defesa dos policiais federais, porque o que eles fizeram? Ali é uma academia de polícia, não é um local de sabatinar quem não tem culpa numa manifestação. Então, eles de pronto pediram para a família ajudar no fornecimento de colchões, lençóis, água, e como estava todo mundo em pânico, todo mundo estava filmando as coisas numa intensidade de desespero muito grande e mobilizou todos nós, inclusive eu, né? Mas aqui não estou dizendo que estava um campo de passeio, nada disso. Então, a Polícia Federal desfez um gabinete para botar a OAB,
desfez um outro para botar Defensoria Pública, eu passei e verifiquei, e outro para os advogados voluntários que foram aparecendo por lá. Todo mundo identificado, e também foi montado de forma rapidíssima, na madrugada, um hospital de campanha, enorme, uma estrutura enorme. E tinha ali umas 30 pessoas, entre médicos e enfermeiros. Bom, então eu disse para as pessoas que estavam ali o seguinte: gente, sem sofrer por antecipação, nós temos um dizer que a gente fala, a expectativa da morte é pior do que a morte. Então eu disse, vamos sentar, calma, eu vou explicar para vocês o que é que se faz. Primeiro, para estar todo mundo aqui dentro, vocês deviam estar em toda a área de risco. Risco até a vocês, que poderiam tomar tiro de bala de borracha, e, enfim. Então, vocês não deveriam estar ali. Mas estiveram, uns para filmar, outros para dizer, nossa, o que está acontecendo? E a polícia, ela tem esse papel. Não dá para, na hora, de separar um ou outro. Vem no arrasto, é todo mundo. Aí eu disse o seguinte, porque estão tomando o nosso celular e tal. Aí eu disse, mas eu estou vendo todo mundo de celular aqui. Então é o seguinte, o celular é apreendido quando vai para a sabatina para baixar todos os arquivos. Existe um equipamento israelense que baixa todos os arquivos, mesmo que se delete ou não, e ela faz automaticamente o confronto das imagens que a polícia coloca no sistema para saber se a pessoa está do lado de dentro, do lado de fora, enfim. Mas ficou retido durante um dia. Eu disse o seguinte, não vai ter celular apreendido aqui, tanto é que vocês estão com o celular, estão podendo carregar. O que vai acontecer? Aqueles que estavam lá dentro, quebrando e destruindo, vai diretamente para o presídio, provavelmente da Papuda. E aí eu digo para esse grupo, faço questão que vão e fiquem lá em regime fechado por muito tempo, porque não deveria ter feito isso, eu não vou compactuar com o extremismo. Então esse grupo já se prepara, que não tem como deletar, não adianta vocês deletarem nada, vocês daqui vão para o regime fechado. Bom, outro grupo que estava lá dentro filmando, de curioso, querendo ter a rede social com seguidores e dizendo que missão cumprida. Vocês vão prestar um depoimento e vão responder em liberdade. Mas não vão responder em liberdade. Vocês precisam contratar advogados ou usar a Defensoria Pública, mas vocês vão estar em liberdade no máximo hoje ou amanhã. Aquele grupo que estava lá na grama, que era a grande maioria, a massa que estava lá na grama, vai sair daqui, já vai ser liberado, já vai para casa. E muitos dos ônibus já estavam levando direto para a rodoviária. Então, quando eu separei os 3 grupos, eu vi que muitos começaram a ficar mais calmos, outros ficaram extremamente tensos, que é o grupo que estava filmando, e o outro meio que já sabendo que não tinha solução, que ia para regime fechado. Senador... Então, esse cenário que eu fiz e fiz na hora, e a gente não tem esses radicais. Aí você pensa assim, poxa, tem algo estranho. Como é que passa 4 anos de manifestações da direita gigantesca no Brasil inteiro, com multidões nunca vistas na história e nenhum incidente? E, de repente, na primeira semana de um presidente, que é a oposição, acontece algo que vai entrar para a história de forma vergonhosa para o brasileiro. E caindo no colo da direita. E aí, quando eu comecei a acionar a comissão a qual eu faço parte, foi chegando, eu fui levantando, fui pegando, e aí as verdades começaram a chegar. Quero registrar de fato... Bom, pode perguntar, desculpa. Só para a gente rodar aqui, vou pedir uma gentileza para a gente fazer perguntas e respostas mais curtas em razão do nosso tempo. E só registrar que mais de 47 mil pessoas nos acompanham aqui ao vivo na plataforma Rumble. Muito obrigada pela sua audiência. Diga lá, Silvio Navarro. Boa tarde, senador. Em primeiro lugar, parabéns por estar em Brasília, por estar trabalhando nesses dias tão agudos, né? Nesses dias tão conturbados para o país, porque, na verdade, talvez os 81 senadores deveriam estar em Brasília. Não há outra razão para manter o recesso, estar lá em férias com o país nessa situação que está. Em segundo lugar, quando o senhor faz de uma forma muito clara, muito lúcida, a divisão dessas pessoas que estão lá, eu sempre me recordo de uma imagem que mostra um vendedor de algodão doce descendo no meio da multidão e crianças ao redor, provavelmente até comprando algodão doce. Isso deixa muito claro que houve uma mistura
que acabou de forma trágica. E a gente condena aqui qualquer tipo de violência, qualquer tipo de depredação. Agora, senador, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, está atendendo o telefone? O que é que o presidente do Senado tem dito em relação a isso? E também do ponto de vista prático, o senhor falou agora há pouco em sindicância, a imagem travou? Ah, não, agora voltou. O senhor falou agora há pouco em sindicância, em CPI, que não vai ter. O que pode acontecer de forma prática para que essa situação toda seja elucidada de uma vez por todas? Olha, as dúvidas que nós tínhamos horas após essa tragédia já foram todas resolvidas. Não temos mais dúvidas de nada. O cenário todo já está desenhado e sacramentado. Agora a gente está em busca das documentações para tornar público o que nós estamos já afirmando. Bom, o presidente do Senado estava fora do país. Então, o vice-presidente veneziano do Rio, que estava como presidente em exercício, foi acionado pela polícia do Senado da situação, né? Tanto é que eu tinha até me esquecido que, como eu sempre, a minha pauta sempre foi combate à corrupção e o crime organizado, infelizmente eu vivo com escolta do Senado. Então eu não tenho mais liberdade nenhuma, parece que eu estou com tornozeleira, porque desde 2019 eu tenho 4 policiais que ficam comigo o dia inteiro, 24 horas. Tanto é que o diretor da Polícia do Senado perguntou se eu poderia liberar 2. Eu falei assim, não, isso no dia anterior. Eu falei, não, podem todos que eu não saio de casa, eu vou ficar dentro de casa. E, quer dizer, ele já correu se programando porque não estava conseguindo contato com as instituições que deveriam atendê-lo de pronto. O GSI, a ABIN, o governo do Estado, enfim, os ministros e tudo mais. Ministro da Justiça, ministro da Defesa. Ele tentou de tudo quanto é jeito. O veneziano, do estado dele, tentou contato com o governador, também não conseguiu resposta. Eu entrei em contato com o veneziano e ele disse, senador, estou tentando, mas não está nem atendendo. E ele ficou nessa situação dizendo, não estou conseguindo. E quem não é da área achou que, como tradicionalmente, historicamente, a direita nunca deu confusão, não entenderam que tem que se preparar para o pior. Nós temos uma premissa na segurança pública no mundo inteiro que diz, a SWAT tem isso como lema lá dentro do departamento, escrito bem claramente, se prepare para o pior, mas espera o melhor. Então, se te dão um cenário de que nível 5 de insegurança, você joga para 10. Você nunca pode subestimar. Então, quem não é da segurança subestimou e os atuais líderes que estão no governo simplesmente deixaram acontecer para chegar a acontecer o que aconteceu. É inacreditável imaginar que um presidente da República quis fazer isso para destruir com a oposição já na primeira semana e com o discurso de todo mundo unido, todo mundo junto, agora é o novo país. Hipócrita, mentiroso e hipócrita. O que nós vamos fazer agora? Provavelmente vai ter muita resistência da CPI, porque inicialmente toda a oposição, aliás, a situação correu para fazer uma CPI para botar a culpa no Bolsonaro. Não, vamos fazer porque se for bolsonarista, Bolsonaro. Quando eu vim com esse assunto de que o presidente sabia e comecei a falar isso e tornar claro para todo mundo, começaram a recuar e agora está tendo resistência da CPI. Independente de CPI ou não, a nossa comissão, que é feita para fiscalizar os órgãos de inteligência, vai estar tomando as providências. Eu e o presidente da comissão de inteligência estamos já trabalhando na organização de toda a documentação para tornar pública e fazer a intervenção e iniciar o pedido de impeachment do atual presidente da República. Segre, quer complementar rapidinho, porque a gente está com o tempo estourando. Apareceram alguns vídeos, senador, de infiltrados, inclusive com nomes das pessoas que seriam da esquerda e que estavam infiltradas na quebradeira. Tem alguma coisa a respeito disso? Não, tem, mas assim, são black blocs, são de esquerda, mas aproveitaram a situação
na verdade, foi um grupo extremista que eu não considero de direita, um grupo extremista que organizou para tomar o poder, e o grupo bolsonarista que foi levado e entrou filmando, e o grupo da direita, que não é bolsonarista, mas é de direita, ficou no gramado. Assim, teve na conta que nós chegamos, junto na reunião que eu fiz com as polícias, era de 10% de infiltrados, entre eles black blocs e extrema esquerda. Mas não era a maioria e não eram eles que estavam conduzindo a destruição. Agora, 18 horas e 50 minutos, nós conversamos ao vivo com o senador Marcos Doval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Sempre à disposição, e agora, cada vez mais, a verdade vai estar chegando para todo brasileiro. Pessoal, eu quero registrar aqui, estamos chegando a quase 50 mil pessoas nos acompanhando aqui na plataforma Rumble. Muito obrigada pela sua audiência. Não deixe de deixar o seu like aqui, a gente está precisando de mais likes, mais inscritos. Estamos com mais de 68 mil inscritos e a gente já lançou nossa campanha para chegar a 100 mil até o final da semana. Para isso, a gente precisa da sua ajuda, do seu apoio. Compartilhe esse link nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas também acessem aqui a plataforma Rumble. Rumble se escreve RUMBLE. A plataforma é muito intuitiva, muito similar ao YouTube, também tem o chat, onde a gente acompanha aqui os comentários em tempo real. Então, não esqueça aí de se inscrever, que é aquele botãozinho verde escrito follow, para se inscrever e acompanhar toda a programação, não só do Oeste Sem Filtro, como do Estúdio Oeste, Oestecast, As Liberais, toda a programação aqui da Casa da Revista Oeste. E a gente segue com mais informações aqui no programa, porque a ministra do Turismo do governo Lula, Daniela Carneiro, a Daniela do Vaguinho, está envolvida em mais uma polêmica. Depois de ter seu nome atrelado a milícias do Rio de Janeiro, Daniela gastou durante a última campanha eleitoral mais de R$1 milhão em gráficas. Detalhe, que não existem. A denúncia foi feita hoje pelo site Metrópolis. Daniela declarou os gastos em empresas fantasmas que estão em nome de Felipe de Souza Pegado. Felipe ocupou o cargo de assessor da Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo em 2021. Importante lembrar que o marido de Daniela, conhecido como Vaguinho, é prefeito da cidade. Chama agora Ana Paula Henkel. É bom lembrar, Ana, para nossa audiência, pouco mais de R$560 mil do fundo eleitoral foram gastos na Rubra Editora Gráfica Limitada. No endereço registrado na Receita Federal consta um escritório de coworking. E na Printing Media Limitada, o gasto foi de R$530 mil e no endereço consta um frigorífico. E aí, Ana? Agora, imaginem, Paula, se uma ministra do presidente Bolsonaro tivesse tudo isso exposto, né? Estaríamos vivendo uma das maiores guerras para derrubar a ministra no Brasil, como houve tantas guerras midiáticas para tentar derrubar Paulo Guedes, Tarcísio, tantos outros ministros aí. Agora são 37 ministérios, um cabide, né, um armário gigantesco para os penduricalhos do petismo, né? Muita gente aí no escurinho do cinema com o PT. Agora fica o questionamento. Onde está o questionamento em relação a essas relações supostamente nada republicanas? O que entristece o bom jornalismo é exatamente um peso, duas medidas. É por isso que o Glenn Greenwald está sendo tão atacado, porque ele está questionando, ele está cometendo o maior crime hediondo hoje no Brasil, que é questionar, que é perguntar, principalmente perguntar autoridades, aqueles, embora não teve absolutamente nenhum voto de ninguém, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal tem voto de ninguém, então é proibido questionar, é proibido perguntar, é proibido debater, é proibido levantar suspeitas, é proibido investigar. É uma pena que não deu para continuarmos a conversa com o senador Marcos Doval, muitas informações também, a entrevista foi longa e muito boa, mas eu acho que provavelmente as redes sociais dele serão derrubadas. Está questionando demais.
está perguntando demais, está apresentando documentos demais, vídeos demais, evidências demais em relação ao fatídico 8 de janeiro e a perguntas incômodas. Então, resta saber se quem questiona agora esses envolvimentos da ministra, como eu falei, nada republicanos, se isso será possível ou se as redes sociais serão derrubadas também. E aí, Silvio Navarro, Daniela do Vaguinho já estava na corda bamba com a questão das milícias. Agora surge aí mais uma polêmica envolvendo empresas fantasmas. Um coworking e um frigorífico, hein, no lugar de gráficas. Ô Paula, você vai se lembrar que na primeira semana de governo, a primeira reportagem foi do jornal Folha de São Paulo, encontrou a ligação da ministra Daniela do Vaguinho com um miliciano. De segunda a sexta-feira eles acharam um miliciano por dia, até descobrirem que ela era ligada a uma milícia inteira na cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, cidade administrada pelo marido dela. A nossa reportagem aqui da Oeste publicou às vésperas do 8 de janeiro, né, a tragédia que aconteceu em Brasília. A nossa reportagem publicou que durante a campanha eleitoral, o marido dela, o grupo dessa ministra, fechou, entre aspas, literalmente, né, a cidade de Belford Roxo. Para quê? Para que os adversários no caso, que apoiavam o presidente Jair Bolsonaro naquela reeleição, não pudessem entrar. Os adversários do grupo dela, que apoiava o Lula, não pudessem fazer campanha na cidade. Servidores públicos foram coagidos a votar no PT, a votar no Lula no segundo turno. Ou seja, se cavar um pouquinho mais, essa ministra não chega até sexta-feira desta semana. Ocorre que tivemos o episódio do dia 8 de janeiro e, portanto, a demissão da ministra Daniela do Vaguinho acabou adiada. Ela vai ser a primeira a cair, não tenha a menor dúvida. Sobre gráficas, se a gente parar para pensar que a campanha eleitoral no Brasil nunca foi tão digital, nunca foi tão feita pelas redes sociais, tá na cara que tem algo errado nessa história, né? Ela não gastou R$1 milhão para imprimir adesivos nem santinhos. Aliás, eu acho que se procurar direito, não encontra nem 2 ou 3 santinhos que foram feitos por essa gráfica. E aí, Segre, o que dizer? Aí mais de R$1 milhão gastos com gráficas fantasmas. Governos de esquerda e suspeita de corrupção é praticamente um sinônimo, eles vão juntos sempre. Mas o que me chama a atenção é a falta de cuidado. Porque é fácil identificar hoje, através de internet, que empresa funciona em determinado lugar, qual é o CNPJ da empresa, o que ela faz, qual é o capital social da empresa, quem são os sócios. E essa falta de cuidado remete a uma questão de impunidade, ou seja, pode roubar, seja descarado, que a gente te protege. E isso que dá a sensação de acontecer nesse caso em que uma gráfica é um coworking que claramente não tem nenhuma máquina de impressão e muito menos um frigorífico em que imagino as vacas imprimindo manualmente algum santinho. Só no Brasil, né? 18 horas e 57 minutos, mais de 51 mil pessoas aqui nos acompanhando na plataforma Rumble. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, também de se inscrever na plataforma. A gente convida você que está acompanhando aqui o programa a assinar a Revista Oeste, se você ainda não é assinante, claro. Entrar no site revistaoeste.com/assine. Com a assinatura você vai ter acesso aos textos dos melhores jornalistas do Brasil. Toda semana uma edição exclusiva, 100% digital, que algumas pessoas perguntam se a nossa revista é física. Não, ela é 100% digital. Então você consegue fazer a inscrição tanto no site revistaoeste.com/assine ou apontando também a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Eu vou ler aqui alguns nomes dos nossos colunistas, além dos já bastante conhecidos J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro, nós também temos Evaristo de Miranda, Flávio Gordon, Dagomir Marquesi, quem mais? O Biratã Iório, Frank Furedi, Jeffrey Tuck, Gustavo Segre, Salim Matar, Roberto Mota. Enfim, é um timaço de jornalistas, analistas que comentam os principais assuntos da semana com exclusividade para quem é assinante. Então, se você ainda não assinou,
corre lá no site para garantir a sua assinatura, textos exclusivos da Revista Oeste. E a gente segue com mais informações aqui no programa, porque o Brasil será representado no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva. O evento, que reúne as principais lideranças mundiais, começou hoje e vai até sexta-feira. Lula desistiu de participar do encontro para visitar a Argentina e o Uruguai. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin preferiu ficar no Brasil e concluir a montagem do seu Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Quero ouvir dos colegas aqui o que esperar da participação de Haddad e Marina Silva em Davos. Começo com Gustavo Segre. Deus nos ajude. É um fórum econômico mundial. E vai participar um ministro da Economia que ele claramente já manifestou que não entende economia. Será importante entender, escutar e analisar o eventual discurso que o ministro fará para ver quais são as colocações da política econômica que propõe para esse governo que está iniciando. Mas seria muito interessante ouvir depois as perguntas de quem aí está cobrindo esse evento, dizer como pode explicar que um governo que te deixou um legado perverso, como foi indicado pelo presidente Lula, que tinha superávit fiscal, que criou 2,5 milhões de empregos da economia formal em apenas o ano 2022, 330 bilhões de reservas internacionais, superávit comercial recorde, 20 milhões de empresas ativas, 5 milhões de pessoas em 4 anos contratadas pelas empresas privadas e uma questão fundamental, diminuiu a pobreza, mesmo que a esquerda não goste de aceitar isso, não sou eu que está falando, é o Banco Mundial que indicou, inclusive no meio da pandemia, e também gerou uma questão sumamente importante, diminuindo a taxa de desemprego para um dos menores índices dos últimos 10 anos. E a partir de aí, do ministro Haddad, passará a ter um déficit nesse ano 2023 de 40 bilhões de dólares. Aí tem uma pergunta bem interessante de por que e como resolverá essa questão. E aí, Ana, vale lembrar que o tema deste ano do Fórum Econômico Mundial é cooperação em um mundo fragmentado. Ai, que lindo! Nossa, que graça, né? Só faltaram as flores, as pombinhas. Com certeza alguém vai se encarregar disso. Eu recomendo muitíssimo o livro do nosso querido Guilherme Fiuza, Agenda 2030. Está tudo ali, tudo escrito. E Davos faz parte, né, dessa agenda aí nefasta, globalista, que tem como um dos focos tirar o poder de ação do cidadão de perto, aquilo que sustenta a América como ela é. Muita gente fala dos Estados Unidos como um todo, mas eu costumo falar que Washington, o presidente americano, manda muito menos do que as pessoas imaginam, porque o poder de ação do cidadão americano está muito perto dele. Nos condados, no estado, o poder efetivo de mudar as leis, passar medidas emergenciais de uma maneira muito rápida, né? E essa agenda que envolve, essa agenda globalista, né, o grande Great Reset e a Agenda 2030 envolve exatamente isso. Alguém lá em Bruxelas tomar a decisão por você, ou os fóruns, os intelectuais, os ungidos, como diz Thomas Sowell, né, o intelectual brilhante, escritor americano Thomas Sowell, são os ungidos. É a elite que sabe o que é melhor para você. Nem você sabe o que é melhor para você. Então, é melhor deixar tudo nas mãos que eles vão decidir. E, claro, que mesmo dentro de pautas econômicas, a próxima histeria, o próximo ponto histérico para causar o pânico social exatamente para o controle social, vai ser o meio ambiente, que é a área aí da dona Marina. Agora, quanto ao Haddad lá, olha, se reclamamos quando a Dilma foi embora porque por uma certa, né, por um lado foi muito bom, a incompetência saiu do nosso caminho, mas ficamos sem as pérolas do Dilmês, com certeza eu acredito, arrisco dizer que Haddad vai promover algumas pérolas nos próximos meses, se não nas próximas semanas ou próximas horas, nível Dilma.
E aí, Silvio Navarro, o que esperar de Haddad e Marina Silva em Davos? Veja, eu concordo absolutamente com o que a Ana acabou de dizer, né? O Fórum de Davos. Então, eles mandaram justamente a Marina, que é uma ministra decorativa, uma ministra que foi colocada lá para fazer discurso para o Beautiful People. Então, ela vai lá, vai a Davos, vai discursar e ponto. O Fernando Haddad, aí já são outros 500. O Fernando Haddad não tem qualificações técnicas para ser ministro da Fazenda. Ele, numa das primeiras entrevistas, ele já trocou CVM por CMN, ele já deu declarações, como bem lembrou aqui o Segre, no passado, de que ele não entende de economia, de que ele colava a prova dos colegas quando ele fez, salvo engano, um mestrado, alguma coisa assim nessa área. E o Fernando Haddad só é ministro da Fazenda por uma questão muito simples. O Lula não tinha quem colocar nesse cargo. Não tinha uma pessoa gabaritada para colocar nessa cadeira. O Guido Mantega, que era o nome preferencial, não podia, está impedido, está impossibilitado por conta das pedaladas do governo Dilma Rousseff. O Aloysio Mercadante, todo mundo sabe, é público e notório que o Lula não gosta do Aloysio Mercadante, porque era o homem forte do governo Dilma e foi apontado ali como um dos responsáveis pela tragédia econômica que se arrastou no Brasil naquela época, mas então ele empurrou o BNDES para o Aloysio Mercadante. Sobrou o Fernando Haddad, que o Lula sabe que se ele mandar, o Fernando Haddad obedece. Além, evidentemente, que o Lula já está pensando, talvez pela primeira vez, na ideia de que precisa sim ter um substituto em algum momento dentro do PT. Agora 19h05. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que conversou com o presidente Lula sobre a ideia de criar um bloco político de esquerda nas regiões latino-americana e caribenha, com a finalidade de unir forças com a Rússia e a China. A declaração ocorreu durante discurso à Assembleia Nacional feito na última quinta-feira. Vamos acompanhar um trecho. Está llegando una hora nueva, una hora especial, para juntar los esfuerzos y los caminos de los pueblos de América Latina y el Caribe, para avanzar en la conformación de un poderoso bloque de fuerzas políticas, de un poderoso bloque de poder económico, que le hable al mundo, que invite al mundo también a la integración, que invite al mundo a la construcción de nuevos polos de poderes, de esa comunidad de destino compartido que habla nuestro hermano mayor, el presidente Xi Jinping, como una comunidad de destino compartido, o de ese mundo pluripolar, multicéntrico que habla nuestro hermano mayor, el presidente Vladimir Putin. Un bloque latinoamericano, caribeño, cohesionado, unido. Segre está aqui indignado, vou começar com ele. Lembrando a nossa audiência que Lula e Maduro devem se encontrar na cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenho, a CELAC, que ocorre no dia 24 de janeiro em Buenos Aires. Vai ser um prazer enorme receber na minha terra semelhantes personalidades do mundo político. Mas você sabe, Paula, que não está confirmado que o Maduro e o Díaz-Canel possam viajar, porque tem aviões que são requeridos pela justiça americana. O Díaz-Canel, da Cuba, ele viaja em aviões venezuelanos, porque a Cuba está falida, não tem dinheiro nem para pagar um avião. E eles têm medo que a justiça americana possa penhorar os aviões ou que, como a maioria das empresas que fornecem combustíveis têm capitais americanos, eles não possam reabastecer os aviões e tenham que ficar os aviões em território argentino. Eles têm, de alguma maneira, uma tranquilidade em termos diplomáticos, de que não podem ser presos. Lembrando que os Estados Unidos colocou uma recompensa de $15 milhões pelo Nicolás Maduro. Mas o que me preocupa mais é a questão do irmão mais velho, Xi Jinping, o outro irmão, o primo, sei lá como ele denomina, Putin, quando busca uma pátria grande na América Latina com dados que assustam. O próprio, nessa mesma fala da Assembleia Nacional, o próprio Maduro indicou que tem 2,3 milhões de pessoas com uma crise severa alimentar na Venezuela. São 30 milhões de habitantes. 6 milhões de venezuelanos saíram, exiliados do país, buscando um futuro melhor. 53,4% da população venezuelana está por baixo da linha de pobreza.
A própria ex-presidente do Chile, Bachelet, indicou como uma representação das Nações Unidas que tem violações aos direitos humanos. A maioria dos meios de comunicação são estatizados, não tem meios independentes. E esse é o exemplo dessa pátria grande latino-americana. Meu Deus do céu. Ana, só para a gente lembrar aqui também para a audiência que em 2020 o governo de Jair Bolsonaro oficializou a saída da CELAC, que é essa comunidade, cúpula da comunidade dos estados latino-americanos, mas o Lula decidiu então voltar a integrar a cúpula. Lembrando que o Foro de São Paulo foi também uma teoria conspiratória, né, lá do velho da Virgínia, aquele maluco que já falava em Foro de São Paulo há décadas. E agora o Foro de São Paulo está aí, à luz do dia, inclusive enaltecido, né, pelo Lula e seus asseclas ali do PT. Agora, curioso que o ditador fala o nosso presidente maior, Xi Jinping. Não fala ditador, né? Um ditador falando para o outro deveria falar eu, ditador, vamos enaltecer o nosso ditador máximo, Xi Jinping. E outro ponto curioso também, Paula, é que quando o presidente Bolsonaro fez aquela viagem à Rússia para sentar com Vladimir Putin antes da guerra da Ucrânia e a Rússia, para negociar a compra de fertilizantes para o Brasil, o agro sendo uma das principais engrenagens, né, sociais e econômicas do nosso país, a esquerda brasileira criticou, desceu a lenha no presidente Bolsonaro, vai sentar com ditador, vai sentar com fascista, com isso, com aquilo, regime totalitário. Hoje, aqui, os americanos e os canadenses ainda estão com o campo escasso na questão de fertilizantes. O Brasil continua aí tranquilo, né? O agro continua produzindo graças exatamente a essa reunião que o presidente Bolsonaro teve com Vladimir Putin. E agora que um ditador fala do Vladimir Putin, silêncio absoluto na esquerda. Aí tá tudo bem. E aí, Silvio Navarro, o que dizer dessa fala aí do ditador Nicolás Maduro? Olha, veja, o Segre fez aqui um belo resumo, um belo quadro dessa América Latina hoje e, sobretudo, do Nicolás Maduro, ditador venezuelano, que, com um país nessa situação de extrema pobreza, de miséria, de repente chega o final do ano, Natal, e o Nicolás Maduro manda fazer 12 milhões de bonecos do Super Picote e da Silita, que é a primeira-dama, e distribui para crianças. As crianças estão passando fome e ele distribui aqueles bonecos que, além de tudo, são ridículos. Agora, sobre essa cúpula, Paula, veja, isso é uma forma, né, ela só serve para o Brasil repassar dinheiro para esses vizinhos latino-americanos por meio do BNDES. É para isso que serve. É para o Porto de Mariel, é para gasodutos para a Argentina, inclusive tem um em curso nesse momento, né, as obras devem começar esse ano, para a Bolívia. Então a gente sabe para que servem essas cúpulas, né? Essas cúpulas servem para o Brasil, que vive um momento financeiro, econômico muito diferente dos seus vizinhos. O Brasil vai bem na contramão do mundo por conta do belo trabalho feito pelo ministro Paulo Guedes nos últimos 4 anos. Nossa economia demonstrou resiliência, mesmo com pandemia, mesmo com uma guerra em curso ainda lá no leste europeu, né, na Ucrânia. Pois bem, tá aí, o Brasil agora vai emprestar dinheiro, pode escrever isso que vai acontecer, vai voltar a emprestar dinheiro para esses vizinhos latino-americanos. Quer complementar, Segre? Sim, queria, porque não somente vai ter a reunião da CELAC, Evo Morales vai propiciar uma reunião de produtores de cocaína do Peru, Equador e Colômbia, em Buenos Aires. E vai ter uma reunião bilateral entre o presidente Lula e o presidente Alberto Fernandes no dia 23. Talvez participe a vice-presidente condenada Cristina Fernandes e vamos ver o que vai sair dessa reunião, porque lembrando, na época em que o Alberto Fernandes participou da assunção do presidente Lula, o Lula manifestou que ele precisava que o Alberto Fernandes seja eleito. Pobre Buenos Aires, hein? Uma cidade tão bonita, hein, Segre? Vai ter um sucesso, vai ter todo um grupinho de amigos do WhatsApp tentando fazer, reunião de produtores de cocaína. Isso realmente me superou. Daqui a pouco eu vou embora.
Agora, 19 horas e 14 minutos, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, quer reativar o que ele chama de Rede de Defesa da Verdade. O petista disse que planeja um decreto ainda neste mês para a criação da Secretaria de Combate à Desinformação. Vou pedir socorro a Silvio Naval, porque eu li essa notícia hoje mais cedo na coluna No Ponto, no site da Revista Oeste. Explica pra gente, Silvio, o que é isso? Eu tenho até medo de tentar explicar, Paula, mas olha, veja bem, está em curso e em apenas 15, 16 dias a gente já viu uma série de medidas autoritárias saindo ali da caneta dos ministros do presidente Lula, que ferem e dilapidam a galope as liberdades, né? Então você tem uma procuradoria para investigar a desinformação, você tem uma secretaria de monitoramento de redes sociais, a AGU foi transformada numa verdadeira Stasi ou num DGI cubano, né? uma polícia de Estado, uma agência de inteligência paralela para fornecer informações para governos comunistas, é disso que nós estamos falando, né? Então assim, isso está em curso, isso está acontecendo no Brasil e agora vai ter o Gabinete do Amor, agora vai ter... Olha, é difícil até me estender aqui, Paula, mas o que há, sim, é uma demolição de liberdades acontecendo a galope no Brasil. Ana, também quero incluir aqui mais uma informação, porque a nova presidente da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, tomou posse. A jornalista Cariane Costa foi indicada ao cargo por Paulo Pimenta. Durante as eleições, a jornalista compartilhou publicações defendendo o voto em Lula, abre aspas, com amor, alegria e confiança na vitória. Cada voto conta para fazer a diferença na mudança do país, fecha aspas. Peguei uma carona aqui no final da fala do Silvio Navar. Não, e engraçado que essa administração, eles são tão hipócritas, porque o Paulo Pimenta foi um dos que suspeitaram da facada no então candidato Jair Bolsonaro em 2018, né? Ele foi às redes sociais e disse que era fakeada, né? Não era facada, era fakeada. Depois agora vem tentando justificar, mas... E o flagrante perpétuo, né? Como é que faz o flagrante perpétuo de fake news ou a intolerância do bem? E o curioso de também, outro ponto, Paula, dessa administração, é que você corre aí o nome nos 37 ministérios, eles, quando perguntado o que eles acham dos nomes, né? Tanto Paulo Pimenta quanto o próprio Lula, Geraldo Alckmin, o que eles respondem? Porque temos mulheres, temos negros, temos todos os nomes relacionados a esses balaios coletivistas. Nunca vem uma ficha técnica. É formada nisso, administrou isso, tem experiência naquilo. Eu vi uma entrevista ontem, por exemplo, da nova ministra da Cultura, a Margarete Menezes, e ela falou 30 segundos e não soube responder as perguntas e colocou o assessor ali do lado, o secretário quer falar alguma coisa e puxou um outro secretário. Ou seja, estamos entregues, né, não apenas nessas pastas ditas culturais e ideológicas, a da cultura, do esporte, a um caminho ideológico, mas em pastas importantes, como o Ministério da Economia, como o nome do Banco Central. Não, vamos colocar uma mulher, vamos colocar um negro, um homossexual, um indígena. Bom, meritocracia, né, independe da sua cor, da sua opção sexual ou do seu gênero, do seu sexo, e isso nós não temos visto na nomeação dessas pastas, e isso é bastante preocupante. O Segre, vamos ver se você consegue estabelecer mais um paralelo com a Argentina. Ainda nesse assunto, Paulo Pimenta indicou querer uma nova EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Na última sexta-feira, diretores da estatal, que eram da gestão de Jair Bolsonaro, foram demitidos. Entre eles, o presidente da EBC, Glenn Lopes Valente. A cúpula petista não estava satisfeita com a linha editorial adotada pela TV estatal. Nos protestos do último dia 8 de janeiro, a EBC classificou as pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes como manifestantes, o que teria desagradado ao governo. Quando termine essa investigação, que o senador Marcos Duval estava mencionando,
talvez tenha que incorporar de novo o presidente da EBC, porque tinha claramente várias pessoas que eram configurados manifestantes. Isso, de alguma maneira, também não invalida a questão de que todo o recurso público que é destinado à comunicação do governo pode ter alguma forma de manifestação, de manipulação dessa informação para a população. Na Argentina tem a mesma coisa, tem a televisão pública, e essa televisão pública que ninguém assiste, porque não tem nenhum sentido assistir, conta todas as benevolências do governo. Eu sempre penso que quando o governo faz bem as coisas, não precisa publicidade para divulgar nada. As pessoas sentem essa melhora na sua condição de vida, o que se chama desenvolvimento econômico, e mesmo que ninguém publique que as coisas estão melhorando, a gente sente que está melhorando. Mas isso é pauta publicitária do governo para empresas editoras privadas e a utilização da máquina pública numa emissora que ninguém assiste. Silvio, é curioso que o Paulo Pimenta, ele também acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de se beneficiar, abre aspas, de uma poderosa máquina de comunicação com recursos públicos e privados, legais e ilegais, fecha aspas. Segundo o chefe da SECOM, apesar de Bolsonaro ter sido derrotado na eleição, um suposto gabinete do ódio continua ativo nas redes sociais, segundo Paulo Pimenta. Eles não mudam a narrativa, né? Eles vão mantendo, vão esticando essa corda. Agora, veja, ô Paulo, em relação à EBC, até a título de manter a coerência, eu sou contra o Brasil ter uma TV estatal. Eu acho que essa foi uma das falhas do governo Jair Bolsonaro. Tinha que ter fechado a EBC. Mas tá lá. No caso do PT, ela faz uso dessa televisão, e ficou muito claro com essas trocas, essas substituições de cargos, para ser um verdadeiro cabide de emprego. É uma TV traço de audiência, ninguém assiste aquilo, nada contra os filmes do Mazzaropi ou a quarta divisão do futebol brasileiro que são exibidos diariamente pela TV Brasil, né, pela EBC, mas o fato é que ninguém assiste. Aquilo ali é um cabide de empregos e que custa dinheiro. O pagador de impostos banca aquela estrutura grande, inclusive, não é pequena. Quem conhece Brasília, o Rio de Janeiro também, né, sabe que a estrutura não é pequena. Agora, para encerrar, Paula, eu vou contar aqui em 30 segundos, mais uma vez, porque é importante que as pessoas saibam quem é o Paulo Pimenta. E eu não vou entrar na seara do fato dele ter um apelido na lista de propinas da época da Lava Jato. Ele era chamado de Montanha. Essa história já foi muito repetida. O Paulo Pimenta foi o deputado que era vice-presidente de uma CPI chamada CPI do Mensalão. No ano de 2005, era uma espécie de série B da CPI dos Correios, ela funcionava paralelamente e no cargo de vice-presidente ele se encontrou clandestinamente na garagem do Senado com o Marcos Valério, que era o operador do Mensalão, pegou uma lista com nomes de tucanos que na época eram os antagonistas ao projeto de poder do PT, antagonistas ao governo Lula naquela época, e não conseguiu depois explicar como é que ele tinha conseguido aquela lista de forma clandestina. Na época, o deputado Júlio Redecker, que inclusive faleceu depois na tragédia de Congonhas, do avião da TAM, o deputado Júlio Redecker contou em alto e bom som: Paulo Pimenta, você pegou essa lista do Marcos Valério escondido dentro de um carro na garagem do Senado. Essa história precisa ser relembrada porque diz muito sobre quem é o ministro que hoje chefia a SECOM no Brasil. E o Paulo Pimenta, evidentemente, não conseguiu se explicar e teve que deixar o cargo na CPI. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né? Agora, 19 horas e 23 minutos, chegou uma informação agora para a gente que o Partido Liberal confirmou há pouco a candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado Federal. Marinho foi ministro do Desenvolvimento Regional no governo de Jair Bolsonaro. Segundo nota do PL, o Progressistas e o Republicanos apoiarão a candidatura de Marinho. Ana, aqui o programa Oeste Sem Filtro conversou com o Rogério Marinho há algumas semanas atrás, né, a respeito dessa possível candidatura que agora é confirmada. Paula, eu conversei durante o final de semana com alguns deputados e 2 senadores e eles me disseram que é o nome mais indicado, que embora aqui naquela entrevista que ele nos concedeu, ele tenha patinado, eu diria assim, em relação a colocar, né, se ele for eleito presidente do Senado, se ele colocaria
como prioridade um processo de impeachment de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal que não para de cometer inconstitucionalidades. E ele, né, se desviou, disse que não, que vai tentar, né, se ele eleito, vai tentar todos os instrumentos possíveis e tal. E aquilo foi um pouco frustrante, eu diria até bastante frustrante, porque nós sabemos que hoje o principal problema no Brasil é a falta de respeito à nossa Constituição cometida por ministros do Supremo Tribunal Federal e que nossa ferramenta constitucional está exatamente no Senado, mas que para isso precisa da ação do presidente do Senado. Esses deputados e 2 senadores que eu conversei durante o final de semana me disseram que é uma pauta de backstage, que é uma prioridade, mas que não pode ser dita de maneira pública para que os votos não sejam assustados, né? Que ele não perca os votos necessários exatamente para chegar até a presidência do Senado, já que se ele colocar isso como uma pauta pública, muitos podem voltar atrás com medo exatamente de retaliações do Supremo Tribunal Federal. Para arrematar rapidamente, Silvio Navarro? Olha, veja, Paula, há 2 candidaturas em construção nessa eleição do Senado, né? Do Rogério Marinho, bem lembrado aqui pela Ana, também deu entrevistas aqui pra gente, também do senador Eduardo Girão. A ideia é que eles consigam, de alguma forma, levar essa eleição para um segundo turno. Há uma batalha também de fundo nessa história para que o voto seja aberto, o que dificilmente vai acontecer. O voto é fechado, é secreto. E aí, num segundo turno, eles se unem, se juntam para tentar impedir a reeleição do Rodrigo Pacheco, que talvez seja uma das coisas mais importantes hoje no país, porque o Congresso está de joelhos, como bem disse o deputado Marcel Van Hatten, o Congresso está fechado, o Congresso precisa reassumir o seu papel na Praça dos Três Poderes, sob pesos e contrapesos, freios em relação aos demais poderes. E, diante do que a gente tem acompanhado, desse total desequilíbrio nos poderes da República, é fundamental que o Congresso Nacional volte a legislar. O Congresso precisa aprovar projetos e esses projetos precisam valer no Brasil. Não podem ser embargados pelo Judiciário assim que saem do Congresso Nacional. Não é simples votar, por exemplo, uma emenda à Constituição. Necessários 41 senadores, 257 deputados, com votação em 2 turnos, em 2 casas. Isso ainda tem um tempo. Uma PEC chega a levar, em média, 1 ano, às vezes, para ser aprovada. E aí o Supremo vai lá e numa canetada, inclusive monocrática, como aconteceu no ano passado, simplesmente todo o trabalho do Legislativo é jogado no lixo. Então o Congresso precisa ser reaberto, precisa retomar suas prerrogativas constitucionais. Então a gente torce para que uma dessas candidaturas prospere, porque afinal de contas o Rodrigo Pacheco está lá e ninguém se lembra de um discurso do Rodrigo Pacheco, um projeto que ele tenha assinado ou que ele tenha aprovado. Ninguém sequer sabe o que o Rodrigo Pacheco fez para chegar a esta cadeira. Talvez não incomodar ninguém tenha sido seu grande mérito. É importante que você, eleitor, cobre do seu senador aí a alternância de poder, uma renovação aí no Senado agora para 2023, dia 1º de fevereiro, tá logo aí. E termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Quero agradecer mais uma vez. Estamos quase batendo 70 mil inscritos na plataforma Rumble. Nós que chegamos na semana passada, já estamos alcançando números incríveis. Muito obrigada pela sua companhia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Não esqueça de compartilhar esse link com amigos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e de Telegram. Quero também deixar um beijo para Guilherme Fiuza e para Augusto Nunes, que estão em merecidas férias nesta semana. Começo me despedindo aqui com os meus colegas de bancada. Gustavo Segre, muito boa noite. Muito obrigado. Tem uma reflexão final, Paula, que diz que quando a esquerda perde uma eleição, tenta destruir o país. E quando ganha a eleição, ele consegue. Bom para começar a semana aí, né? Muito boa noite, querida Ana. Boa noite, obrigada mais uma vez pela companhia, pela condução do programa, Paula, Segre, querido craque Silvio Navarro, um beijo Fiuza, mestre Augusto Nunes. Eu queria agradecer, Paula, a nossa audiência e as muitas, centenas de mensagens no meu Instagram, contando que estão assinando a revista Oeste, passando o link para os parentes, para os familiares.
Esse programa só existe, só é possível por causa de vocês aí do outro lado, nossa audiência maravilhosa. A minha reflexão, vou pegar a carona aí do Segre, hoje é um feriado importante aqui nos Estados Unidos, que é o dia de Martin Luther King Jr., e ele dizia que para que os maus eles se sobressaem, é preciso o silêncio dos bons. E aqui vocês ajudam que o conteúdo desse programa e da Revista Oeste continue sem filtro. Muito obrigada a todos, boa noite, até amanhã. Grande Silvio Navarro, muito boa noite. Ele que semana passada estava fechando a última edição da Revista Oeste. Estávamos com saudade aqui de você na bancada. Eu também estava com saudades, Paula. Muito boa noite para você, obrigado. Meu amigo Gustavo Segre, querida Ana Paula Henkel, e fica aqui um abraço mais uma vez para o Guilherme Fiuza e para o Augusto Nunes, que estão em férias. Eu queria reforçar esse recado final da Ana Paula. Tem aí um QR Code no cantinho da sua tela. Se você apontar o seu celular, é um passo a passo muito simples para você apoiar o nosso jornalismo independente. Aqui a liberdade é inegociável e é a sua assinatura que mantém a estrutura da Revista Oeste e também os nossos programas em vídeo. A Oeste não tem ligação com nenhum político, com nenhum partido, com nenhum governo, nunca aceitou nenhum tipo de recurso público. Estamos aqui pela sua assinatura. Boa noite. Lembre-se então de fazer a inscrição no nosso canal do Rumble e deixar seu comentário. É só uma informação, quando você faz a inscrição no Rumble, você recebe um e-mail e você precisa então confirmar essa inscrição para daí poder interagir com a plataforma, deixar o seu comentário, o seu like. Então é importante que você cheque a sua caixa de e-mails para poder fazer essa confirmação e participar aqui conosco desta plataforma. Uma boa noite e até amanhã.